Fala aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Povo de Deus, povo do reino de Deus, povo que serve a Deus na Igreja Universal. Igreja Universal do Reino de Deus. Então você precisa estar no reino para que você venha estar servindo a Deus na igreja. Tá bom? Tenha esse entendimento aí. Lute para você estar no reino. E vamos lá. Hoje eu vou falar, pessoal, sobre o que eu estou vivendo, tá? Nesses últimos tempos. 99%, vamos dizer assim, 98% daqueles que servem a Deus, principalmente na Igreja Universal, que é uma igreja onde passou muita gente, aonde foi muita gente. Se pelo menos 1% das pessoas que passaram pela igreja um dia foram membros, obreiros, evangelistas, pastores, bispos, permanecesse, não teria local físico talvez para comportar tanta gente, né? Teria que ter milhares de igrejas para comportar tanta gente para adorar a Deus, porque é muita gente. É muita gente distante, é muita gente afastada, é muita gente que passou pela Igreja Universal e hoje está no mundo, está em outra igreja, enfim, está com o coração ferido, magoado, enfim, ela fala mal da igreja, ela fala mal. Então, você tome cuidado com aqueles que falam mal. Por quê? O Senhor Jesus, ele não falou mal da lei. Ele não falou mal dos hipócritas escribas. Ele não pregou contra eles. Simplesmente ele anunciava o reino. Só o reino. A pessoa, ela é inteligente o suficiente e o Espírito Santo está aqui na terra para revelar a verdade. Tá bom? Então, tome cuidado com aqueles que falam mal. Eu pouco me importo com as pessoas que estão na Igreja Universal ou saíram da Igreja Universal. Isso para mim não importa. Para mim tanto faz, tanto fez. Está na Igreja Universal, está na Assembleia, está na Batista, está na Presbiteriana, está em qualquer igreja, não importa. Desde que a pessoa esteja no reino, desde que ela seja uma pessoa de Deus, desde que ela respeite a fé do outro, desde que ela não caia naquele mal que hoje tem sucumbido muita gente, que é a sétima coisa Deus abomina, que é a contenda entre os irmãos, fica tendo contenda. Então, tome cuidado com essas pessoas, tá? Por que eu tô rindo, pessoal? Porque é chegada a hora de você entrar no reino. Sai da igreja, seja a igreja. Sobe de nível, sabe? Sobe de nível. Você é muito mais do que a Igreja Universal. Você é muito mais do que os erros, do que as falhas, do que os pecados. Você é muito mais do que tudo isso. Você nasceu para ser filho de Deus. Você nasceu para herdar a herança, a promessa, para viver a promessa. E eu tenho vivido a promessa de Deus na minha vida espiritual, né? Na minha vida familiar, na minha vida física, na saúde. Eu tenho visto Deus na minha vida. A única área que agora eu estou buscando para vê-lo é na vida financeira, né? Porque isso depende muito da pessoa. A pessoa tem que plantar. Então eu nunca esquentei muito para a vida financeira. Eu sempre olhei para a vida espiritual, graças a Deus. Por isso eu tive uma estrutura, uma base. Criei raízes para que eu viesse permanecer em meio a tanta luta, em meio a tanta coisa que eu já passei dentro da obra e vou passar ainda. Mas
Quem é de Deus permanece na fé. Mas eu não vou falar disso de igreja, mas eu vou falar de prosperidade. 98% das pessoas que servem a Deus na Igreja Universal e em qualquer igreja são pobres. São pobres, são pessoas que passam por dificuldade, por necessidade. São pessoas que se tornaram pessoas de Deus, com o coração, voltado para o reino de Deus. Pessoas que não têm condição financeira, porém elas sem condição financiam a obra para que almas venham ser ganhas. E Deus, ele vê tudo isso. Deus, ele vê o esforço, o sacrifício, o coração, a renúncia e a intenção das pessoas ganharem alma, e elas são fiéis nos dízimos, são fiéis nas ofertas, né? Elas se dão na fogueira santa, como eu me dei e me dou até hoje na fogueira santa. Mas uma coisa você tem que entender, que uma coisa é o reino de Deus, onde Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada que você faça para Ele. Deus não precisa de nada. Porém, em contrapartida, a obra dele aqui na terra precisa de tudo isso. Precisa de dinheiro, precisa de responsabilidades, de autoridades, de disciplina. Precisa de tudo isso para que a obra venha andar. Porém, no reino não. No reino não. O reino é espiritual. O reino de Deus é espiritual, né? E nós temos que fazer o download, baixar esse reino, né? Buscar esse reino para que ele chegue até nós. Primeiro, espiritualmente, para que você esteja salvo. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você está salvo. Agora você tem que entender que para você prosperar, para você vencer, para você ganhar dinheiro, para que aquela promessa que diz, provai-me nisto, se eu não derramar bênçãos e bênçãos sem medidas, não é somente você ser fiel no dízimo e entregar no altar, não. Não é somente você dar sua oferta no altar, não. Porque isso não vai mudar a sua vida financeira. Não mudou a minha, não mudou a sua, e não mudou e nem vai mudar a vida de ninguém que somente faz isso. Tem que estar agregado a outros princípios bíblicos, que é plantar para poder colher, plantar de dia, de tarde, de noite, não ser preguiçoso, estar disposto a aprender, né? Ser humilde para reconhecer o erro, fazer o melhor, enfim, buscar conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas das vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, a serva, o servo, ele mistura as coisas. Pelo simples fato dele estar ali, sendo fiel no altar da igreja, ele pensa que Deus tem obrigação de automaticamente mudar a vida financeira dele. Não vai. Não vai. Simplesmente Deus não vai deixar você passar fome, não vai deixar faltar o pão, mas você vai passar um perrengue danado, você vai passar uma dificuldade danada. Por quê? Se você não plantar. Eu estou falando isso porque eu vivi e eu vivo isso. A minha vida financeira só foi crescendo porque a minha mentalidade foi mudando. Eu fui praticando a palavra de Deus, não só no quesito de ser fiel no dízimo, de dar oferta, não, mas de plantar para poder colher. Plantar. Não vai acontecer automaticamente, não, pessoal. Não vai. Não vai. Entenda. Há anos atrás, eu pensava assim, não, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou pegando firme, eu estou dando o dízimo, a oferta, eu fui fiel na fogueira santa, eu dei tudo o que eu tinha. Agora vai vir as oportunidades. E nunca vinha. Eu era fiel na fogueira santa, o pouco dinheiro que eu tinha,
Aí eu ficava sem nada. Já que eu tinha pouco, eu ficava sem nada. O perrengue era maior. Mas graças a Deus, por quê? Porque Deus, ele não deve nada para ninguém. Eu queria que Deus me prosperasse naquela época. Porém, eu não estava fazendo a minha parte. Eu não estava fazendo o possível. Ninguém tinha me ensinado. Eu não sabia. Ninguém tinha me ensinado como prosperar. Eu não sabia o que era educação financeira. Eu não sabia de nada. Eu pensava que eu sendo fiel a Deus, fazendo a fogueira santa, as oportunidades iriam surgir. Essa é uma verdade, é uma ingenuidade que muita gente tem. E Deus nunca me retribuiu aquilo que eu dei financeiramente. Pelo contrário, Ele me retribuiu muitas vezes mais, porque Ele me deu não o que eu queria, Ele me deu o que eu precisava. Eu precisava do Espírito dele, do Espírito Santo. Eu precisava da paz, da certeza. Eu precisava entrar no reino. Eu precisava arrancar a impureza, né? Eu precisava se tornar uma nova criatura. Eu precisava parar de ser dinheirista, né? De se preocupar com as coisas desse mundo. Eu precisava tudo disso. Então, Ele foi me dando a sabedoria, o discernimento espiritual. Ele foi me ensinando o que eu tinha que ser e o que eu tinha que fazer para poder prosperar. E que a prosperidade que vem de Deus não é um toque de mágica, é um processo, é uma construção. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu fui amadurecendo espiritualmente. Né? Quantas fogueiras santas eu fiz, dando dinheiro, carro, até carro eu dei e dei de coração. Não me arrependo de nada, pelo contrário, se eu pudesse eu dava de novo. De novo. Por quê? Porque Deus me retribuiu muito mais e muito além daquilo que eu dei. Eu dei papel para a igreja, eu dei ferro, sabe, lata, que vai virar ferro velho, que já virou, né? Mas Deus não queria nada disso. A obra de Deus agradece e vai agradecer até hoje, como hoje eu tenho a consciência que a minha vida e tudo que eu tenho é para servir a Ele, é para a obra dEle. Porém, Deus está me dando maturidade para, de fato, alcançar a riqueza financeiramente falando. Fazer a minha parte. Ter condições para dar. Né? Coisas que até então eu não tinha plantado para receber. Eu não tinha estrutura para receber. Como que Deus vai prosperar um servo dele, um filho dele, se ele é imaturo? Se ele é imaturo, ele não tem condição de lidar com reais. Com reais. Se tiver 10 mil reais na conta dele, já sobe na cabeça dele. Entende? Ele já se agarra àquele pouco. Ele se deslumbra com 10 mil reais. Imagine se tiver 100 mil. Imagine se tiver 1 milhão. Então, a pessoa ela não está preparada para ter o dinheiro. Ela não está preparada para plantar. Ela não planta, então ela não vai colher. O que ela está fazendo? Ela está aprendendo? Ela está tendo educação financeira? Ela está empreendendo? Entende? Ela está fazendo cursos? Ela está se profissionalizando mais? Ela está cumprindo com a palavra de Deus de fazer mais do que o incrédulo? De ser mais do que o incrédulo? Tem muito cristão que pensa pelo fato dele ser de Deus, dele estar salvo, dele ter um coração puro, ou dele ser fiel na oferta e no dízimo, Deus vai ser injusto de abençoar ele ao invés do incrédulo.
O incrédulo, ele não crê na salvação, mas ele crê na prosperidade, ele trabalha para isso, ele age a fé, do modo dele, do jeito dele. Se tiver que trabalhar, ele trabalha, se tiver que ficar sem dormir, ele fica, se tiver que empreender, ele empreende, se tiver que arriscar, ele arrisca, ele parte para cima, ele estuda, enfim, ele faz aquilo que tem que ser feito, ele não abre mão de uma vida abundante aqui na terra. E não é mau caráter, não. Muita gente que é incrédulo não é mau caráter. Não prospera fazendo mal para o outro, não. Eu estou falando daqueles que prosperam justamente. Tem muita gente que está prosperando justamente. Justo, ele está sendo justo e Deus está sendo justo com ele. Ele não cumpre os princípios bíblicos para a salvação. Ele não está nem aí para a alma dele e para a alma das pessoas. Mas ele se preocupa com o bem-estar financeiro dele. Ele quer desfrutar do melhor dessa terra e ele desfruta. Porque é bíblico. Aquele que busca, encontra. Ele busca, então ele vai encontrar. O problema é que quem é de Deus não está sabendo buscar. Não está sabendo pedir. Não recebeis porque pedis mal. Não sabe pedir. Pensa que Deus vai fazer por ele o que ele tem que fazer. Então acorda, povo de Deus. Deixa de ser religioso, deixa de ser religiosa. Você precisa fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. O pastor não pode fazer por você, o bispo não pode fazer por você, a igreja universal não pode fazer por você. Nem o reino de Deus pode fazer por você aquilo que só você pode. Então vai ter horas que você vai precisar estudar, vai precisar trabalhar mais, vai precisar fazer um curso, vai precisar ter um tempo maior. Você não vai ter aquele tempo de estar assíduo na obra de Deus direto, vai todo dia para a igreja. Então como que você vai prosperar indo todo dia para a igreja? Como que você vai prosperar passando o dia todo na igreja? A não ser que você tenha aprendido marketing digital, a não ser que você trabalhe em casa, a não ser que você trabalhe 2 horas pelo computador, aprendeu a como ganhar dinheiro no marketing digital e você está fazendo renda passiva, né? Renda passiva são negócios que sem você fazer nada traz renda para você e você está tranquilo, tem todo o tempo do mundo para estar na igreja fazendo a obra de Deus com dinheiro para sustentar as suas necessidades, né, e financiar a obra. Mas muitas das vezes não é isso. A maioria das pessoas não vive assim, caramba. Você precisa aprender. Você precisa aprender a ganhar dinheiro. Aprender a ganhar dinheiro e fazer do dinheiro seu escravo. E não ser escravo do dinheiro. Você precisa aprender a escravizar o dinheiro. Entende? Então, você precisa se mover. Precisa se mover. Eu vou dar um exemplo meu. Há anos atrás, eu tinha acabado de... Não, eu estava recém-casado. Pindaíba danada. Faltando tudo em casa. Comia salsicha com ovo, não tinha nem carne. Uma guerra danada, mas fiel a Deus. Fiel na obra de Deus, no Força Jovem. Pegando firme, ganhando alma. Feliz da vida espiritualmente. Porém, financeiramente frustrado. Sabe? Derrotado. Triste. Eu lembro que eu não tinha nem dinheiro da passagem para ir para a igreja. Por quê? Porque eu fui fiel no voto, né? Dei o meu tudo lá no altar e nada de oportunidade, nada de resposta. E eu fui andando para a igreja, andando. Aí eu questionei Deus. Eu nunca fui de reclamar, mas eu questionei. Como filho, eu tenho o direito de questionar. Como filho, você tem o direito de questionar a Deus. Não afrontar a Deus. Mas eu questionei, falei, meu Deus, cadê o Senhor? O que está acontecendo? Eu sou fiel.
e eu tô aqui andando, não tenho nem o dinheiro da passagem. Aí o Espírito Santo, naquele dia, me fez ter uma experiência com ele. Não foi pastor que me ensinou, não foi bispo que me ensinou, que me orientou, não. Porque antigamente, se você estudasse, se você não ficasse na igreja, falavam que você iria se afastar. Falavam que você iria se afastar. Não, você estar distante da igreja física não afasta você do reino de Deus. O que afasta você do reino de Deus é o pecado, é você viver no pecado. É só isso, é a única coisa. Não importa, não, entendeu? Então, mas eu não entendia. Mas naquele dia o Espírito Santo falou comigo tão forte que ele me fez entender. Ele falou: Leandro, quem você é? Como que eu vou te abençoar? Eu sei que você deu tudo para mim financeiramente e eu vou usar tudo que você deu para ganhar almas. Parabéns para você. Mas a única bênção que eu posso te dar é espiritual. É te fortalecer mais ainda espiritualmente, porque você não está entendendo. Você está querendo bênção financeira, você está querendo oportunidade, tá? Mas quem você é nessa terra? Quem você é, rapaz? Nessa terra? Aí eu falei: eu sou teu filho, Deus. Eu sou fiel a Deus. Eu sou dizimista fiel. E eu faço isso, e eu faço aquilo. E o Espírito Santo conversando comigo. Eu sei, se você morrer agora, você vai vir direto para mim. Você está salvo. Mas eu não posso ser injusto. Na empresa que você trabalha, onde eu era ajudante de pedreiro, servente. Na minha carteira era servente. Isso, servente. Ganhava pouco. Trabalhava pra caramba. Sabe, a mão cheia de calo, eu magrelo. Não aguentava muitas das vezes o serviço. Mas eu tinha que trabalhar porque tinha aluguel para pagar. E eu lá naquela, querendo que Deus me abençoasse. Aí Deus falou comigo: como que eu vou te abençoar? Você não faz a sua parte lá no serviço. Você não é o melhor servente. Tem hora que você chega atrasado. Tem hora que você reclama do serviço que você faz. Muda a sua mentalidade, Leandro. Muda a sua maneira de você ver as coisas na sua vida profissional, na sua vida financeira. Porque eu não posso ser injusto com aquele incrédulo que não me serve, não me conhece, mas ele é dedicado no trabalho, ele é dedicado, ele chega cedo, ele sai tarde, ele faz além do que pedem a ele, e isso é ensinado na igreja, de você fazer, mas você não entende. Então, naquele dia, o Espírito Santo, ele me fez entender tudo que eu ouvia do altar, mas eu não compreendia. Por quê? Porque eu precisava de uma mentoria, de um ensinamento, de um acompanhamento. Então, naquele momento, o Espírito Santo estava me acompanhando, estava me mentoreando, estava me ensinando o que eu de fato eu deveria fazer. E ele foi falando: para de reclamar, chega mais cedo no serviço. Lembra que há tempos atrás você fez um curso de eletricista? Fala com o teu patrão para você ajudar o eletricista da obra, né? E tudo isso eu fui fazendo. Falei com o meu patrão, que sabia. Deus me fez lembrar do curso que eu tinha feito quando era moleque. 13 anos de idade, 14 anos de idade. Eu lembrei que eu sabia ligar uma lâmpada. Né? Tinha maior medo, mas Deus me fez perder o medo. Aí eu comecei a ajudar o eletricista, o meu salário aumentou um pouco, fui fiel. Em prazo de 6 meses, eu aprendi tudo de elétrica, aonde eu falei para ele me promover, ele não quis. Deus me deu coragem e eu falei: ou você me promove ou eu vou embora. Então ele aumentou o meu salário de novo, fiquei mais um ano. Saí daquela empresa, fui para outra empresa, enfim, e fui crescendo. Aí eu tive que estudar, fazer o curso de eletrotécnica para ter um emprego. Então,
a minha vida financeira foi prosperando. Entende? Foi prosperando, mas ainda não era o suficiente. Deus não tem como prosperar uma pessoa quando ela é funcionária, quando ela é empregada. Ela nunca vai viver as promessas de Deus quando ela for funcionária. Então Deus foi mudando e está mudando a minha mente até hoje. Para eu empreender, para eu estudar, né? Para eu investir em conhecimento, porque o meu povo padece por falta de conhecimento. Então até hoje, a minha vida financeira, de lá para cá, mudou bastante, mas não é nada comparado àquilo que Deus quer fazer. Para você ter ideia, tem pessoas que na época que entrou na igreja comigo, ainda estão no mesmo lugar, ainda estão no mesmo emprego, ainda estão na mesma situação, não conquistaram nada, não viveram nada, enfim, tem gente que não tem nada e está lá ainda na guerra. Fala para ela aí, como é que você está? Estou na guerra. E a guerra nunca muda, nunca acaba. Por quê? Por quê? Porque ela não vence ela mesma. Ela não para parar e pensar, poxa, o que eu tenho que fazer, meu Deus? Ela não questiona Deus. E quando Deus fala com ela não quer aprender, ela não quer obedecer. Quando Deus fala com ela aquilo que ela tem que fazer, ela não quer fazer. Ela quer que Deus faça para ela. Então a vida dela não muda. Então é uma guerra até ela permanecer salva. É uma guerra até para o Espírito Santo guardar a alma dela. Porque vira e mexe, o coração dela suja. Vira e mexe, o coração dela está triste. Porque ela não vê a promessa de Deus na vida dela. Então, eu fui vendo Deus na minha vida financeira. E eu te confesso, não é fácil ver Deus na vida financeira daqueles que realmente são servos de Deus. Por quê? Porque tem um caminho reto a se seguir, né? O diabo cria muitas oportunidades para a pessoa crescer financeiramente. O diabo cria muitas alternativas para a pessoa crescer rápido, né? Enfim, ela faz aquilo que é errado numa boa intenção. Não, é para glorificar a Deus, é para dar testemunho. Então, quantas pessoas prosperaram financeiramente, eram de Deus, deram até o seu testemunho, mas depois perderam tudo, porque a base não era sólida, a base não era o Espírito Santo, a base não era o caminho que Deus pediu para ela andar. Pelo contrário, ela aceitou a proposta do diabo e cresceu financeiramente. Até deu o testemunho, mas depois ela perdeu tudo que ela tinha e pior ainda, perdeu a salvação, a família, perdeu tudo. Por quê? Porque não atentou que tudo que Deus dá para sempre. Tudo que Deus dá para eternamente. Aquilo que Deus dá, Ele não tira. Então, não conquiste as coisas pela emoção. Entende? Não conquiste. Vai no Espírito. A sua hora vai chegar. Que nem a minha hora, ela vai chegar. Ainda não chegou. Eu ainda não sou milionário, não. E o Espírito Santo tem falado comigo. Como é que você vai ser milionário se você não conhece nenhum milionário de Deus? Você conhece algum milionário de Deus que é meu? Tem um montão por aí. Você conhece? Aí eu não. Então vai em busca deles. Vai em busca. Então como que você quer ser grande se você não anda com quem é grande? Como que você quer prosperar se você não anda com quem é próspero? Como que você quer ser rico se você não anda com quem é rico? Como? Aí você fala para mim, mas aonde eu moro, no meu bairro, eu não conheço ninguém que é rico. Vai na internet, irmão. Vai no YouTube. Tem um montão de gente de Deus que é rica. Tem um montão de gente que é nascida de Deus, é do reino de Deus. Pode não ser da Igreja Universal, mas ela é do reino de Deus. Ela ensina como prosperar, né? Ouve elas, pô. Pega o Espírito, pega a visão e coloca em prática na sua vida. Entendeu? Aprenda que vai arrebentar. Então,
vamos lá, que eu já estou falando demais. E se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Se você tem alguma pergunta, coloque nos comentários. Se você quer saber de algum fato, coloque nos comentários para que eu possa te ajudar especificamente, para saber qual é a sua necessidade, qual é a tua dificuldade em permanecer na fé, né, no reino de Deus, na Igreja Universal, e qual é a sua dificuldade em prosperar, né? Porque eu também estou em busca. Se você está vendo esse vídeo e você é um milionário de Deus, você é um milionário de Deus. Você já aprendeu, você sabe como chegar no milhão. Então, manda uma mensagem para mim que eu quero uma mentoria sua. Se bobear, eu até te pago. Eu até te pago para você ficar mais milionário ainda. Eu te pago. Fala aí um preço. Quanto? É 100 reais? É 500 reais? É 1.000 reais? Um dia teu para mim aprender com você, para me levar um caderninho e pegar... Ó, Leandro, ó, eu fiz isso e deu errado e assim, enfim. Para mim ouvir, para mim pegar o espírito contigo, né? Para mim ter os conselhos de quem já venceu, para mim ter os conselhos de quem já está vivendo a promessa. Então, tamo aí. Eu quero aprender contigo. Se você quer aprender comigo em outras áreas que eu já venci, que é na financeira, que é na familiar, tamo aí também. Eu estou disposto a te ensinar. Tamo junto e vamos arrebentar. Tamo junto até depois do fim. Uma palavra muito bacana que eu ouvi aí, de um milionário de Deus. O camarada é milionário. Eu tenho tentado aprender com ele pelo YouTube, mas não é a mesma coisa. A gente aprende quando a gente anda com uma pessoa, quando a gente conhece de fato realmente aquela pessoa, tira aquilo que ela tem de bom, né? Ignora aquilo que ela tem de ruim e vamos junto a um só objetivo, que é ser salvo e salvar e glorificar o nome de Deus nessa terra. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.